para vocês entenderem o porquê que o Marco Aurélio culpa, e ele não culpa a Carmen Lúcia para empurrar a culpa dela, não, é porque a culpa é dela. Veja bem, o presidente de uma casa, por exemplo, o presidente do STF, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, é ele que decide a pauta, é ele que decide as coisas que vão ser julgadas pela casa. Quando o cara é presidente, ele não tem o poder de decidir o assunto sozinho. Por exemplo, a questão da prisão após a segunda instância, a Carmen Lúcia não tem o poder de decidir sozinha, mas ela tem o poder de não deixar que os outros decidam. E ela está exercendo esse poder. Por quê? Na realidade de hoje, a maioria dos ministros são contra a prisão após a segunda instância. Isso é uma coisa inconstitucional. Eles fizeram uma modificação horrorosa da Constituição para permitir a prisão do Lula, para tirar o Lula das eleições. Mas a realidade é que quando esses ministros acordaram em fazer o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, quando eles entraram no acordo de fazer isso, eles não imaginaram que a coisa ia ficar tão feia. Por quê? Quando as autoridades brasileiras foram enganadas, quando as autoridades brasileiras foram feitas de bobo, elas realmente acreditavam que o Brasil ia melhorar depois do golpe. Isso é a realidade. Poucos são os deputados, senadores e pessoas do judiciário que abraçaram a causa de perseguir o governo do PT pensando que o Brasil ia piorar. No fundo, eles imaginavam que era só tirar o PT e colocar um outro presidente, e outro presidente ia conseguir fazer o trabalho de presidente como o PT fazia antes. Eles não imaginavam a reação da sociedade. A partir do momento que você tem um golpe de Estado, a sociedade se divide, a sociedade já não confia mais nesse presidente, você tem, digamos que uma deterioração da capacidade de governo no país. Hoje, o Brasil está descendo uma ladeira. Então, digamos que há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, o Brasil fez um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Parte das pessoas do acordo nacional sabiam que a coisa ia dar zebra, mas parte das pessoas do acordo nacional realmente acreditavam que era uma vantagem tirar Dilma e perseguir o PT, porque eles iam conseguir colocar o Brasil em uma espécie de eixo após a retirada da Dilma, após a perseguição ao PT. Só que o que acontece é que alguns políticos estão se dando muito bem com isso, afinal de contas, eles estão vendendo pré-sal, eles estão vendendo patrimônio nacional e, obviamente, eles estão recebendo por fora para isso. Mas a população, ela está só perdendo. Um ministro do Supremo não é um manifestoche que você vira para ele e fala coisa do tipo, não, pode ficar tranquilo, o livre mercado está destruindo a indústria brasileira, mas está destruindo a indústria brasileira para o nosso bem. Olha, fique tranquilo, as empresas brasileiras estão despedindo os funcionários, e os funcionários hoje não têm dinheiro para comprar, mas isso é para o nosso bem. Não adianta você falar uma coisa dessa, porque o ministro do Supremo sabe que isso é balela. Vamos cair na real. Mas, no entanto, o que alguns ministros do Supremo estão fazendo é o seguinte, olha, tudo bem, a população vai penar com essas novas modificações, mas eu particularmente estou bem. Existe uma parte dos ministros que é uma parte sem escrúpulos do STF, uma parte sem escrúpulos do Congresso Nacional que pensa dessa forma, não importa como vai viver a população, o que importa é que tudo que está acontecendo hoje, essa destruição que está acontecendo no Brasil, está gerando lucro para mim. Então, essa parte do Congresso que pensa assim, essa parte do Judiciário que pensa assim, ela está trabalhando desesperadamente para manter o Lula na cadeia. E tem um detalhe, essa parte do Judiciário hoje tem medo do Lula, porque se o Lula sair, o Lula vai com certeza ser eleito presidente, o Lula com certeza vai fazer questão de colocar o Ministério da Justiça para apurar realmente onde estão a corrupção no Brasil, onde está a traição da pátria, tudo isso vai ser apurado. Então hoje existe um desespero muito grande sobre o que o Lula pode fazer se for eleito. Então o que acontece? Uma Carmen Lúcia, que é uma pessoa que hoje não deixa a pauta da segunda instância ser julgada pelos ministros do STF, ela é a única culpada por
toda essa crise social que está tendo no Brasil hoje. Porque ela é uma pessoa que ela tinha condição de resolver isso de prontidão. Se a Carmen Lúcia pautasse a prisão em segunda instância, essa coisa que feriu a Constituição brasileira da prisão em segunda instância ia cair. Caindo, automaticamente o Lula ia aguardar o julgamento em liberdade. Apesar de eu concordar que eles vão fazer de tudo para impedir o Lula de ser candidato, o Lula fora da cadeia, ele tem um poder de diálogo com a população que ele com certeza conseguiria trazer muita pacificação para esse momento de crise. Mas hoje, mesmo sabendo da importância do Lula fora da cadeia, a Carmen Lúcia mantém a pauta da prisão em segunda instância, porque a Carmen Lúcia tem interesse que a questão da prisão de segunda instância não seja julgada, porque hoje eles têm medo. No início, eles achavam que o grande acordo nacional ia melhorar a situação do Brasil. Hoje eles têm medo do que pode acontecer se o Lula sair da cadeia, eles têm muito medo do que o Lula vai falar, porque o Lula hoje, gente, ele não tem nada a perder. Hoje, quando o Leonardo Stuppa tenta falar da influência internacional, tenta falar da traição do Brasil que aconteceu dentro do Brasil, o Leonardo Stuppa alcança poucas pessoas. Eu agradeço muito vocês que me ajudam a aumentar o meu alcance. Vocês, vocês são um tesouro da comunicação brasileira porque vocês recebem a comunicação e vocês passam para frente. Agora, imaginem o Lula solto falando com a sociedade brasileira sobre o que aconteceu, o porquê estamos em crise, quem causou essa crise e falando em especial das pessoas que traíram a pátria para beneficiar outros países. É isso que a Carmen Lúcia morre de medo.